Pública novamente, e em Assembleia Geral, de fato, nós repassamos o que foi tentado pela diretoria nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, né? Onde nós, infelizmente, não fomos recebidos pelo gestor maior do Executivo, pelo governador Valdez Góes, e, na verdade, sequer fomos recebidos também pelo secretário de Planejamento, ou secretário de Fazenda, ou até mesmo pela Secretaria de Administração do Estado. Tivemos 2 reuniões com a cúpula da Segurança Pública, envolvendo o Coronel Calandrini, o Coronel Carlos e o Coronel Bispo, né? O secretário de Segurança, o comandante-geral da PM e do Bombeiro, respectivamente, onde a gente tentou buscar alguma alternativa para esse impasse, mas infelizmente na nossa frente, né, foi mantido contato com o secretário de Planejamento e ele se recusou a receber a representatividade, informando que não existe o que dialogar, não tem dinheiro, que a crise econômica não permite nenhum tipo digamos assim, de movimentação financeira. E isso, evidentemente, gerou um descontentamento maior ainda na categoria durante a Assembleia Geral de ontem, em virtude de tudo que a gente tem passado, né? Da promessa do Estado que não foi cumprido, daquilo tudo que foi prometido e nada foi realizado, basicamente, né? A não ser algumas obrigações do próprio Estado, diga-se de passagem, que a gente chegou agora, estamos até pedindo concurso público, por incrível que pareça, né? O sindicato pedindo para que seja realizado concurso público em virtude da demanda e principalmente da sobrecarga de trabalho, né? Nós temos companheiros aí trabalhando excessivamente, uma jornada de trabalho muito acima do que determina a lei, né? Nós temos uma legislação que diz que o militar deve trabalhar em período de normalidade da vida social, no máximo 160 horas mês, né? Nós temos companheiros trabalhando muito mais que isso, mais que o dobro disso, na verdade, e sem receber nada, né, do Estado. Estiveram conosco presentes também os companheiros, os técnicos da Politec, prestando solidariedade também, reivindicando, porque segundo eles estão trabalhando 15 plantões, né, e recebendo apenas 10, ou seja, 5 plantões estão ficando para o Estado, né, gratuitamente, sem que efetue o devido pagamento. Isso precisa ser visto, né? O servidor trabalha e como qualquer funcionário precisa receber. Então a situação realmente na segurança pública está muito complicada. Diante disso, a categoria deliberou e decidiu, basicamente, entre outras coisas, né, que a presidência tente, durante 15 dias, algum tipo de melhorias, ou tente, se quer, pelo menos sentar à mesa e tentar buscar uma alternativa, e também que dentro de 15 dias, caso não haja uma sinalização, a gente vai retornar em Assembleia Geral e deve iniciar uma operação padrão. O que é isso? Basicamente é fazer apenas aquilo que determina a lei, né? Ou seja, nós temos veículos, ontem mesmo passaram aqui na porta da minha residência 2 viaturas com farol queimado. Então, o veículo não pode trafegar sem estar com a parte elétrica em condições. Portanto, essas viaturas não poderiam estar rodando. Mas, em virtude da necessidade da sociedade amapaense, os militares continuam arriscando suas vidas, sua integridade física, trafegando em veículos sem condições, que, nesse caso especificamente, ontem, eu mesmo pude presenciar aqui, que eu moro bem próximo ao quartel do Comando Geral, e deu para visualizar bem essa situação. Então, viaturas sem condições, pneu careca, problema de freio, que nós tivemos 2 acidentes envolvendo viaturas nossas uma na semana retrasada e outra uns 2 dias anteriores a esse primeiro acidente que eu estou mencionando, por falta da questão de freio. Questão de parte elétrica, intermitente, sirene, tudo isso que é necessário, falta de rádio, problema de comunicação. Então, se a viatura não tiver 100% ok, ela não sairá do quartel e a gente vai, evidentemente, respaldar essa decisão da categoria. É importante frisar que nós não estamos, de forma alguma, viu, Paulo, tentando penalizar a sociedade amapaense, penalizar quem quer que seja, mas nós precisamos garantir a nossa integridade física e durante muito tempo, durante muitos anos, os militares têm feito muito além das suas obrigações. Então a gente bota em risco a nossa integridade física, a nossa vida,
né, sai de casa, sinceramente não sabe se volta por conta das condições de trabalho e por conta do aumento visível, né, da criminalidade a nível de Estado e em todo o Brasil. E a gente acaba ainda se submetendo a situações como essa de estar trafegando viaturas sem condições. Assim como não vamos mais fazer coleta para comprar crédito para resolver problema administrativo, não faremos mais coleta para consertar quartel como é de costume a gente fazer, né? Está remendando, está fazendo, tirando do nosso bolso, né? A gente vai efetivamente fazer só aquilo que é o serviço, que é a obrigação do policial e do bombeiro militar, e cumprindo a lei, exatamente cumprindo a lei. Vamos fazer uma apreensão, apreendemos uma situação. Ninguém precisa mais exceder o seu trabalho, estender isso, sair fazendo trabalho de investigação e buscar esses objetos que foram furtados eventualmente ou que estão danificados, porque isso não é obrigação da Polícia Militar, isso é obrigação da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Então a gente vai orientar no sentido de fazer apenas o papel do policial e do bombeiro militar e, infelizmente, estamos sendo levados a essa situação por conta da intransigência do Executivo e dos seus representantes, de uma parte deles, pelo menos. Júnior, se esse quadro que você pinta deve ser o quadro da capital. No interior é pior ainda. Com certeza, pô. No interior a situação é bem pior. Ontem mesmo eu apresentei aos companheiros lá em Assembleia Geral uma escala de serviço onde apenas um militar, ele era permanência do prédio, quer dizer, é aquele militar que não pode se afastar do quartel, ele estava escalado, isso eu estou falando, mas está escrito. Ele era permanência, ele era o motorista da viatura, o comandante da viatura e o patrulheiro da viatura. Além disso, ele era o armeiro do quartel, que é o responsável pelo armamento, por contagem desse material e etc. E fora isso, ele é responsável pela faxina do banheiro masculino, ou seja, ele estava sozinho de serviço 24 horas no município, no que acredito eu seja a quinta maior população do estado do Amapá, né, em termos de tamanho do município, esse militar sozinho. Então isso é um multi-homem, né? É impossível uma situação dessa. Se acontece, precisa da atuação Tartarugalzinho. Tartarugalzinho. Apenas um então, policial. Se acontece uma situação... Como? Apenas um policial para fazer tudo. Apenas um policial para fazer tudo por conta da questão da falta de efetivo, por conta da falta de investimento. O que acontece hoje? Ninguém quer ir para o interior do estado porque o militar não recebe a sua ajuda de custo. E aí o que acontece? A gente vai procurar o secretário de Planejamento, por incrível que pareça, sentamos à mesa também com a Secretaria de Administração, e o governo diz que não tem condições de pagar o direito do servidor. Ou seja, hoje ninguém quer ir para o interior porque não recebe. Ninguém vai se deslocar da capital, deixar sua família, deixar a sua estrutura, né? Muitos dos militares já têm residência própria, para ir para o interior onde a gente sabe tem dificuldades de toda sorte, né? A estrutura física, a estrutura de governo, muitos locais desses não tem banco, não tem um órgão público onde você possa emitir um documento, não tem uma escola com qualidade. Então o militar vai se deslocar para um local desse e ainda não receber o que lhe é devido por parte do Estado. É muito difícil. É isso que a gente quer, sentar à mesa e buscar soluções. E não que o Estado se mantenha intransigente da forma como está hoje e que ele simplesmente diz, olha, nós não vamos pagar. Isso não existe. É como se o meu credor chegasse aqui em casa e eu dissesse, olha, meu irmão, eu sei que eu te devo, mas eu não vou te pagar. É uma situação realmente muito difícil que a categoria está passando. Nós temos companheiros há muitos anos no interior que querem retornar. Esses companheiros que estão no interior querem retornar, não podem, porque não tem ninguém que queira ser deslocado para essa região, né? Então a situação é muito difícil. Pra você ter uma ideia, nós temos viaturas no interior que estão sem condições de uso e que os comandantes estão evitando trazer para cá, para a capital, para manutenção, porque se eles trouxerem essas viaturas para cá, provavelmente elas serão recolhidas pela empresa e não serão devolvidas por conta da falta de pagamento. E aí fica o militar trabalhando numa viatura sem condições, ou fazendo remendo, fazendo coleta, pedindo da comunidade para comprar peça, para fazer manutenção, pedindo favores. Isso não é papel do policial e do bombeiro militar. Essa estrutura precisa e é obrigatoriamente uma função do Estado. O Estado tem que fornecer condições para que a gente trabalhe, e não a gente estar se dispondo para a sociedade ou tirando do nosso bolso para que isso aconteça. Muito bem, então quer dizer que daqui a 15 dias
Se não houver um chamamento do governo, e vocês têm dito que querem conversar com o governador, já chega de intermediário, de secretário, começa uma operação padrão. Essa foi a decisão tomada em Assembleia Geral, volto a repetir, não é uma decisão da presidência da SMEAP, não, foi inclusive por unanimidade, diga-se de passagem, os militares que lá estiveram, todos votaram a favor, então a gente vai apenas providenciar com que aconteça aquilo que a categoria almeja, aquilo que ela quer. Esse é o papel da diretoria, o papel da presidência, e é isso que a gente vai fazer. Já estamos conversando com os nossos advogados para que providencie tudo. Nós vamos comunicar ainda hoje aos gestores das pastas da segurança pública e alguns gestores de outras pastas, como a CEPLAN, como a Secretaria de Planejamento, como a SEAD, como a Secretaria de Fazenda e o próprio gabinete do governador do estado, estaremos comunicando isso. Na terça-feira, nós vamos fazer um documento mais elaborado, vamos apresentar ao Ministério Público do Estado do Amapá, que tem também um papel fundamental nessa fiscalização com relação a essa questão estrutural. Para você ter uma ideia, Paulo, nós temos ações judiciais em outros municípios, onde o juiz desses locais está determinando que seja transferido militares para lá. Agora, como é que a gente pode ser transferido através de uma determinação judicial se o Estado alega não ter condições de pagar a nossa movimentação? E aí fica uma situação muito difícil. A gente precisa que o Estado sempre venha para a mesa, que ele reveja o seu posicionamento, que reveja a sua postura frente à categoria, frente ao servidor público, porque isso é direito nosso. Nós não estamos pedindo, volto a repetir, nada além dos direitos dos militares, daquilo que o Estado tem a obrigação de fazer. Ninguém está pedindo nada além disso. Apenas aquilo que foi acordado na mesa de negociação, foi pactuado, onde foi dada a palavra da categoria. Nós temos cumprido o nosso papel. Desde o mês de janeiro, os militares estão trabalhando incansavelmente, com sobrecarga de trabalho. Temos feito tudo o que é possível, com as piores condições imagináveis, para manter a sociedade amapaense protegida da criminalidade e desses problemas que corriqueiramente acontecem. Mas, infelizmente, o Estado quer apenas o venha a nós, né? Não tem sequer a dignidade de sentar à mesa para discutir de forma coerente e buscar uma alternativa. Nem isso a gente consegue. Quer dizer, a falta de respeito ela é completa, né? Chegou a um ponto que não existe mais a mínima possibilidade da categoria continuar suportando isso e aceitando isso calada, porque nós, enquanto servidores públicos, nós não somos funcionários do governador Valdez, como não éramos do governador Camilo, como não fomos antes dele do Valdez e antes dele mais ainda do João Capiberibe, ou do Aníbal Barcelos, ou do Jorge Nova da Costa. Nós somos servidores do Estado do Amapá. Independente de quem seja o gestor, nós estaremos aqui prontos para atuar. Mas precisamos que esse gestor tenha responsabilidade e respeito com uma categoria tão importante quanto os militares estaduais. Certo. Presidente, só a título de esclarecimento, porque são duas finalidades distintas. Bombeiro militar faz uma coisa e a polícia militar faz outra. Mas os bombeiros também sofrem dos mesmos problemas que a polícia militar vem sofrendo? Com certeza. Os bombeiros, eles têm uma peculiaridade, né? É uma tropa um pouco mais aquartelada, digamos assim. Fica um pouco mais tempo dentro do quartel e tirando aquele serviço de emergência que a gente costuma ver com mais frequência na rua, esses companheiros estão o tempo todo em treinamento ou ali aguardando que aconteça o sinistro para que possam fazer o atendimento. Mas eles também têm problema de estrutura física. Se você for no pátio do Corpo de Bombeiros, você vai verificar que existem inúmeras viaturas quebradas lá dentro. Tem 4 ambulâncias novas que chegaram agora, mas ainda não estão equipadas para trabalhar, ou seja, estão sem o material necessário para que essa viatura possa atender a sociedade. A questão de documentação, eu acredito que também ainda não esteja 100% resolvida. Na Polícia Militar, por exemplo, dificilmente você vai achar uma viatura que tenha o seguro obrigatório pago em dia, né? E que diz a lei que é obrigatório, ou seja, se ele é obrigatório, todo mundo tem que pagar, inclusive o próprio Estado. Então, esse tipo de situação é que a gente não visualiza uma boa vontade. Existe uma boa vontade por parte da categoria, existe uma boa vontade por parte do servidor, no entanto, não existe a mesma reciprocidade, digamos assim, por parte do Executivo.
E isso dificulta muito. Evidentemente que a intransigência ela não é boa em lugar nenhum. Nem a nível de mesa de negociação e nem na vida pessoal de ninguém. Então existem momentos que você tem que dar o braço a torcer, reconhecer que está errado e buscar tomar uma postura nova para tentar buscar soluções. E é isso que a gente espera. Sinceramente é isso que nós queremos. Agora vai depender muito da... já não depende mais de nós, né? Isso aí já depende do executivo e eu espero que eles tenham essa sensibilidade e essa consideração com os militares estaduais. Tá certo. Muito obrigado, Júnior, mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Marco Zero. Tenha um bom dia e disponha. Obrigado, Paulo.